Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender como é que funciona o diagrama de Linus Pauling, né? O famoso diagrama de Linus Pauling. E o mais importante, né? Aprender a construir e aprender a utilizar ele para resolver as questões. Porque assim, pessoal, na verdade, a distribuição eletrônica, ela parece ser assim, um pouco técnica, né? Mas ela é assim, um raio-x de um átomo. Com a distribuição eletrônica, nós conseguimos saber a localização dele na tabela periódica. Nós conseguimos identificar período, família, se ele é um metal, se ele é um ametal, se ele é um gás nobre. A gente consegue saber o número de elétrons da camada de valência, como é que vai ser o comportamento desse elemento químico numa ligação química, certo? Então, assim, a gente consegue saber a localização do elétron dentro do átomo, a energia que ele possui. Então, assim, eu considero um assunto de tamanha importância. E aí eu vou fazer um especial aqui de distribuição eletrônica, começando a entender realmente o funcionamento desse diagrama, tá certo? O que realmente nos importa. Então, segundo o modelo de Bohr, os elétrons giram em órbitas circulares, né? Então, essas órbitas, elas também são chamadas de níveis de energia. Então, nós temos 7 camadas eletrônicas que são ocupadas por elétrons, que nós representamos essas 7 camadas por letras. K, L, M, N, O, P, Q. Segundo a equação de Heisenberg, teoricamente, esse material ele teria uma quantidade de elétrons igual a 2n ao quadrado. Onde, por exemplo, a primeira camada, a camada K, suportaria no máximo 2 vezes 1 ao quadrado, 2 elétrons. Camada L, 2 vezes 2 ao quadrado, que dá 8. E é esse valor mesmo, 8. Isso é o número máximo de elétrons que cada camada suporta, de forma teórica. KLM, 2 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, vezes 2, 18. N, 2 vezes 4 ao quadrado, que vai dar 32. A partir daqui, pessoal, o real e o teórico já não se correspondem mais. Teoricamente, a próxima camada, a camada O, seria 2 vezes 5 ao quadrado, que vai dar 50 elétrons. Teoricamente, ela suporta 50 elétrons, mas na prática, só suporta 32. Camada P também, teoricamente, suportaria 72 elétrons, mas na verdade ela só suporta 18. E a camada Q, 2 vezes 7 ao quadrado, suportaria 98 elétrons, ela só suporta 8, certo? E por que que isso acontece, gente? O teórico é diferente do real. É porque existe uma fórmula na física, né, que a força de atração do elétron com núcleo é uma constante K vezes a carga de 1 vezes a carga de 2 dividido pelo quadrado da distância. Então quer dizer o quê? Que quanto maior for a distância, menor é a força. Força e distância são inversamente proporcionais. Então, é por isso que quando começou a aumentar a distância, a força atrativa núcleo elétrico começa a diminuir e ele não consegue mais suportar essa quantidade aí que disse de elétrons. Tá bom? Então tem uma origem tudo isso e a gente vai precisar dessa informação para a gente continuar. Dentro das camadas existem também as subcamadas. Dentro dos níveis de energia existem os subníveis de energia. E esses subníveis de energia, né, quais são? Então nós temos aqui os subníveis S, P, D e F. Eles são representados por essas letras, certo? Existe também uma fórmula que na aula de números quânticos, né, quando a gente vê números quânticos, é possível entender a origem disso, que o subnível S suporta no máximo 2 elétrons, o P suporta no máximo 6 elétrons,
o D 10 e o F 14. Então nós vamos ter uma aula, certo? Onde nós vamos entender o que são esses subníveis com mais detalhes. Você pode conferir a aula de números quânticos nesse modo. E você vai entender o significado desses números e o formato desses subníveis. São regiões dentro do átomo onde os elétrons têm mais afinidade. Então, eu apresentei aqui os subníveis para vocês. Como é que é a lógica da distribuição eletrônica, certo? Então, nós temos aqui a primeira camada, que é a camada número 1, essa. Ela suporta no máximo 2 elétrons. Então, ela só precisa, pessoal, de um subnível S. Pronto, só existe um S2. Por quê? Porque a primeira camada só suporta 2. Já a segunda camada, ela suporta 8 elétrons. Então, 2 estarão no subnível S e 2 elétrons e 6 elétrons estarão no subnível P. Somando aqui os elétrons, esses expoentes, 6 mais 2, 8. A terceira camada, que é a M, ela suporta 18. Então, nós vamos ter 2 elétrons na S, nós vamos ter 6 elétrons no P e nós vamos ter 10 elétrons no D. A quarta camada suporta 32, então nós vamos ter 2 no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. A mesma coisa vai ser a quinta camada. Estou construindo aqui o diagrama de Linus Pauling mostrando a sua origem. Certo? Quando for em outro momento que a gente for resolver uma questão, eu ensino como é que a gente pode fazer para usar ele na questão de forma mais simples. Lembrar de fazer isso de uma maneira rápida e sim só para fazer uma questão. Mas aqui eu estou apresentando a primeira vez, então eu estou fazendo completo. O sexto, né, a sexta camada, 18. Ó. Então eu só vou precisar de 2 no S, 6 no P e 10 no D. 10, 16, 18. É muito importante fazer bem organizado, retinho, porque senão dá erro. E a sétima camada, 7S2, 7P6. Na aula de números quânticos, você vai verificar também que usando os números quânticos a gente consegue saber o número da energia de cada orbital, de cada subnível com cada camada. Foi através desse cálculo que Linus Pauling propôs a distribuição dos elétrons em ordem crescente de energia, que a gente lê da seguinte maneira, ó, em diagonais. 1s2, 2s2. Olha a leitura que eu vou fazer aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nessa sequência, ó. 2p6, 3s2. 3p6, 4s2. 3d10, 4p6, 5s2. 4d10, 5p6, 6s2. 5f14, 5d10, 6p6, 7s2. E assim por diante. Depois vem 5f14, 6d10, 7p6. Certo? Então essa é a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia ou em ordem de subníveis proposta por Linus Pauling. E aí, pessoal, como é que a gente usa isso daqui, certo? Vamos fazer a distribuição primeiramente para o átomo neutro do sódio. Dos dois valores, 23, 11, a gente usa o número atômico, porque ele corresponde ao número de elétrons. Então, se eu vou distribuir os elétrons, só me interessa o número atômico. Vou fazer o sódio, vou fazer o cloro. Vamos lá. E vou fazer o elemento ferro. Primeiro vem um S2, ó.
Depois vem o 2s2. O nosso objetivo aqui é distribuir esses elétrons dentro das camadas e dos subníveis. Então, a soma dos expoentes tem que dar 11. Então, eu já coloquei 2 com 2, 4. O próximo, 2p6. 2 mais 2, 4, com mais 6, 10. Para 11 falta 1. O próximo depois do 2p6 é o 3s2. Mas eu não quero 2, eu só quero 1. 3s1. Certo? E o que é que significa, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que é que significa essa distribuição eletrônica. O sódio tem um núcleo. Na primeira camada, camada K, ele tem 2 elétrons. Ó, no subnível S. Na segunda camada, camada L, ele vai ter 8 elétrons, ó, 2 no subnível S e 6 no subnível P. E na terceira camada, que é a última camada, também conhecida como camada de valência, a última camada distribuída com elétrons é sempre chamada de camada de valência, certo? Então aqui na terceira camada, nós temos apenas um elétron. Então ele está no subnível S. Então esse número grande aqui indica a camada, essa letrinha indica o subnível e esses expoentes indicam os elétrons. Então, para quem teve sempre dificuldade na distribuição eletrônica, as coisas devagarzinho começam a fazer sentido. Tá bom? A ideia é essa. Então, agora eu vou continuar a fazer para o cloro. Agora temos que distribuir 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Os expoentes, somando eles, 2, 4, 10, 12. Para 17, faltam 5. Depois do 3s2, vem um 3p6, mas eu não quero 6, eu só quero 5. 3p5. Pessoal, eu nunca posso passar desses valores. Eu posso diminuir, mas nunca passar. Eu não posso fazer S3, não posso fazer P7, não. Então eu tenho que sempre pegar o próximo, se for necessário. Então o cloro aqui, gente, olha, tem 3 camadas eletrônicas e na última camada, que é a terceira, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Agora vamos fazer para o ferro. Deixa eu apagar isso aqui, que eu já vou emendar aqui um raciocínio com vocês. Ó. O ferro, no seu estado natural, na sua forma neutra, é o seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ó, falta só mais 6. 3d6. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Mas aí se eu tivesse que fazer, por exemplo, a distribuição do ferro, 26, 2 mais, o cátion dele. Então, na hora que eu tiver que fazer a distribuição de um cátion, a gente vai retirar elétrons da camada de valência, que é a última camada, tá certo? Vamos lá. Então, a distribuição do ferro vai ficar. Primeira coisa que você faz, pessoal, é distribuir para 26. Não vai tirar logo os elétrons antes, porque pode dar um erro. Nesse caso aqui do ferro daria errado. Então, o que vai acontecer é que eu vou tirar de onde? Ó? A última camada é a quarta. Então, eu preciso tirar esses 2 elétrons. Então, a distribuição do ferro seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Aí, pessoal, eu tiro 2 elétrons da camada de valência. No caso aqui, a camada de valência é a quarta. Então, tirei essa quarta, vai ficar 3d6. Certo? Por exemplo, no caso do Al,
3 mais. Vai ficar o seguinte. Vou fazer para 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Aí eu tenho que tirar elétrons de onde? Da última camada. A última camada é a terceira camada. Tirei 2, tirei mais 1, ficou 3. Então você pode apagar esses 3 elétrons aqui que ele perdeu. Então essa é a distribuição eletrônica para o Al3+. E no caso de ser por exemplo, um ânion, O2-, 8. Você faz normalmente, ó, 1s2, 2s2, 2p4. Como ele ganhou 2 elétrons, aí eu adiciono 2 elétrons na camada de valência, vai ficar 2p6. Tá certo? Uma outra coisa que você pode encontrar na distribuição eletrônica, para a gente poder finalizar, tem 2 detalhes aqui antes da gente finalizar, certo? Primeiro detalhe. Existem maneiras de a gente, por exemplo, simplificar uma distribuição eletrônica. 2, 4, 10, 12, 18. Por exemplo, o argônio ele tem a seguinte distribuição eletrônica. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Se você observar, isso daqui equivale à distribuição eletrônica do argônio. Então eu posso pegar aqui o argônio, botar ele entre colchetes e continuar com 4s2, 3d6. Então é uma maneira da gente poder simplificar uma distribuição eletrônica, certo? Então sempre eu utilizo um gás nobre que tem um número atômico mais próximo do elemento que eu estou querendo, tá certo? E qual seria a segunda situação? Vamos ver agora. Pronto. A segunda situação é o seguinte: quando a distribuição eletrônica terminar em S2D4 ou S2D9, ela vai ter uma nova configuração. O S2D4, esse elétron aqui salta para cá, para esse outro orbital, ficando o S1D5. E essa segunda situação, esse elétron salta para cá, ficando S1D10. Por exemplo, essa distribuição eletrônica aqui embaixo, ela terminou em S2D9. S2D9, certo? O que é que a gente vai fazer? Em vez de fazer S2D9, ia ficar 5S1, 4D10. Essa forma é correta, essa forma está errada, tá bom? Então, só mais uma dica. Por que disso acontece? Porque essa situação aqui é uma situação de maior estabilidade. Ok? Então é isso, gente. Até o nosso próximo tópico, que é números quânticos. Pois valeu.